Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É com alegria que nós iniciamos nosso segundo dia da campanha com o tema Inclina o meu coração a Ti. Entendemos que com a preciosidade que temos, que é o nosso coração, nós temos que estar com Ele, tratado, purificado, na presença e na graça de Deus. Então, hoje, dando sequência à nossa campanha, a nossa pauta hoje chama-se separação do pecado, porque o nosso coração tem que estar separado do pecado. Nós vamos fazer 1 minuto de oração para nós falarmos um pouco com Deus, lendo a palavra. Eu gostaria que vocês fechassem, vocês, irmãos e irmãs que estão aqui comigo, fechem seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, nós nos apresentamos a Ti, nesse segundo dia de campanha, para a honra e glória do Senhor. Nós colocamos aqui, Senhor Jesus, o que temos de mais precioso. Nós temos o nosso coração. Pois eis a vontade do Senhor que nós estejamos na Sua santa presença e que nós inclinamos nosso coração a Ti em primeiro, para fazer a Sua vontade e estarmos, Senhor Jesus, retos, dignos da Tua graça. Em nome de Jesus, fica conosco, nos ajude para que essa palavra alimente-nos e nos faça cada vez melhor na Tua presença. Que ela venha edificar o nosso coração e nos deixar, Senhor Jesus, pronto para a Tua vinda. Em nome de Jesus. Irmãos, a passagem de hoje está lá em Romanos 6. Nós vamos pegar a nossa palavra, e lá a partir do versículo 14 nós vamos ler, tá bom? Lá em Romanos 6, a partir do 14. Fala assim a palavra do Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que palavra forte. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo algum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, tem sido servo do pecado, obedecer de coração de forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, foste feito filho da justiça. Versículo 21 fala assim: E que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonha? Porque o fim delas é a morte. 22. Mas, agora libertos do pecado, foram feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, essa palavra de Romanos 6, ela fala conosco como o que o pecado traz. O pecado envergonha, o pecado é a morte, ele leva à morte. Ele mata a nossa alma, ele nos mata aos poucos, porque Satanás é tão sagaz que ele vai traçando estratégias para nos induzir ao pecado, para nos tentar a pecar. E isso faz com que nós estejamos inclinados à carne. O que é a carne? É estarmos atendendo os desejos do coração deste mundo. Esse mundo já é do maligno. Então nós não pertencemos a esse mundo, nós só estamos nesse mundo. E essa luta entre a carne e o espírito, ela é constante desde o tempo dos nossos antepassados. Quando falamos que nós temos essa batalha, é porque o nosso corpo quer uma coisa, mas o Espírito que está em nós é um Espírito de Deus, é um Espírito Santo, é um Espírito reto. E ele não quer as coisas da carne, ele quer as coisas do céu.
E para nós estarmos preparados, revestidos para a coisa do céu, nós temos que inclinar o nosso coração. E isso, irmãos, é um processo em que nós temos que fazer diariamente, instante, cada pensamento que vem na nossa cabeça, nós temos que filtrar. Esse pensamento é bom aos olhos do Senhor? Não. Então nós vamos disciplinar nossa mente para que esse pensamento seja descartado. Porque o que é o coração do homem? O coração do homem é a nossa mente. É tudo que comanda o nosso corpo. Nós temos que dominar o nosso corpo com a nossa mente e não deixar que o nosso corpo nos domine, tá? A palavra de Deus fala também o que é pecado. Pecado é qualquer coisa que transgride a lei de Deus. Pecado é iniquidade. A iniquidade é o quê? É o desrespeito à lei do Senhor. Então, tudo que está fora da vontade do Pai, ele é pecado. E o que é pecado para nós nos dias de hoje? Muitas vezes nós negligenciamos, porque a palavra de Deus fala para nós buscarmos primeiro a Deus. E aí, nós, como falhos, pecadores, a gente prefere uma roda de amigos, entretenimento na rede social, preferimos fazer N coisas e deixamos para depois a palavra, para depois o momento com o Senhor, para depois. E isso já não é que seja pecado quando nós estejamos numa roda de amigos, mas o fato de nós não colocarmos Deus em primeiro. Por isso que nós somos tão tentados, porque quando a gente coloca as coisas do mundo em primeiro, ela dá um leque de oportunidades para Satanás nos tentar. Ele nos tenta através de um amigo, através de uma bebida, através de um vício, através de um entretenimento errado. Ele nos tenta de várias formas, porque ele está ao nosso derredor, querendo, rugindo como leão para nos atacar. E isso, irmãos, é muito sagaz de Satanás. Por isso que nós precisamos estar revestido, pegar o nosso coração e separar. Separar do pecado nos fará ficarmos santos na presença do Senhor. Então nós temos que, ontem nós falamos de arrependimento, porque o pecado ele está no estágio de tentação. E quanto mais nós nos colocamos nas situações em que afasta a presença de Deus, mais nós vamos ser tentados, e mais sujeitos nós vamos estar em cair. Por isso que nós temos que estar em constante oração, buscando, nos revestindo, estarmos aqui unidos. Esse momento que nós estamos aqui partilhando a palavra de Deus nos edifica, nos ajuda, né? E aí nós temos 3 estágios do pecado. Quais são? O primeiro estágio é o estágio da tentação. O que acontece? Nós somos tentados muitas vezes a comer mais do que nós precisamos. Isso é pecado, é um pecado de glutonaria, é pecado. Nós somos tentados a levar a nossa vida de uma maneira livre de leis. Ser livre, irmãos, não é praticar o pecado. Ser livre é a gente usar com sabedoria do que Deus nos deu. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito para se inclinar ao pecado. Ele nos deu um espírito de retidão, de fidelidade a Ele. Portanto, nós temos que buscar a estarmos retos, a ficar na presença do Senhor, porque quando a gente resiste isso, busca isso, Satanás corre da gente. Não significa que ele não vai nos tentar, mas quando ele tentar, ele vai correr, porque nós vamos ter autoridade, revestimento para dizer: ei, isso aí não, para minha vida não. Eu quero o caminho, por mais que a porta seja estreita, por mais que as dificuldades venham, para o céu é meu alvo, né? E aí o segundo estágio é a culpa. Quando a gente peca, a gente se inclina, é tentado, seja por qualquer pecado que for, porque pecado é sempre pecado, seja pequeno, seja grande, qual for que a gente cometa, qualquer transgressão da lei do Senhor que a gente cometa, a gente está sujeito, né, de não alcançar a graça de Deus. E aí, depois que a gente peca, nós temos um espírito dentro de nós, por mais que nós entristecemos, que a gente não consiga ouvir a voz de Deus, esse espírito que está em nós, ele é um espírito reto. Aí a gente, quando peca, a gente se envergonha, a gente cai em consciência de que, poxa, nós estamos fazendo errado, e agora? Essa consciência, essa culpa, Satanás usa ela para nos afastar, para dizer assim: ei,
a tua culpa vai te deixar distante de Deus. Aí a gente tá em uma vida errante, a gente tá numa vida de pecado, a gente fala assim, poxa, eu não sou digna da presença de Deus. Mas Deus não veio para o certo, Ele veio para nós mesmos nos arrepender e buscar a palavra de Deus. Então, assim, não importa qual a situação que eu e você estivermos de pecado, nosso Deus, Ele é pronto a nos perdoar, Ele é pronto a nos atender, Ele é pronto a nos salvar, a nos tirar do charco de lodo. Quando a gente se sente culpado do pecado, é porque a gente não suportou. A gente comete pecado, aí se sente culpado, aí por isso a gente ainda se afasta cada vez mais de Deus. Não podemos, irmão, mesmo que a gente errou, que a gente se sinta mal por ter errado, por ter entristecido o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus, nós temos que usar de humilhação, nós temos que usar de humildade, de prostrar, Senhor, eu errei, mas eu não quero errar, me ajuda a não errar. A gente confessa, né? Porque o juízo de Deus, a conta chega para todo mundo. Quando eu cometo um erro, quando eu negligencio as leis do Senhor, quando eu machuco o meu próximo, quando todas as minhas escolhas tenham sido, não só entristecido o coração de Deus, mas como tenha prejudicado o meu próximo, eu vou colher o fruto, eu vou colher a consequência, eu vou colher a conta do que eu plantei. Então é muito importante que a gente avalie e cresça com isso, porque alguns frutos nós colhemos hoje foi do passado que nós não plantamos bem. Hoje é dia da gente se arrepender, hoje é dia da gente plantar um novo em nós, deixar esse coração do velho homem e colocar um coração novo, um pensamento novo, um coração que inclina as coisas do céu. Porque, meus irmãos, quando o Senhor e eu queremos nos concentrar no assunto, nos dedicar a um assunto, nós nos concentramos todo o nosso esforço da nossa mente, do nosso coração para aquele determinado assunto, e a gente se dedica e a gente consegue, não tem nada que a gente não consegue. E agora, ainda mais com Deus na frente, quando a gente se dedica, a gente se inclina a falar, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu posso, em tudo eu posso com o Senhor, automaticamente nossa mente vai ganhando força para disciplinar e seguir no caminho reto. Vai ser um processo, não importa, mas o importante é a gente dar esse passo, porque o restante Deus vai se encarregar, vai cuidar de nós, porque Ele fala assim, ó, lá na palavra dele, Ele diz assim também, que Deus é justo. Isaías 59, né, na palavra dele está Isaías 59, versículo 2, quem puder abrir comigo, vamos ler aqui. Fala bem assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Quando nós estamos em pecado, Deus não escuta a nossa oração. Mas quando nós arrependemos, confessamos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele tem misericórdia, porque a única coisa que pode nos livrar do pecado, nos separar do pecado, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Ainda, nós colocamos aqui que o pecado, ele adoece. É verdade, irmãos. Muitas vezes a gente adoece na alma. A gente vive uma vida desregrada, isso não nos traz a paz. A primeira consequência do pecado é a falta de paz. Quando a gente não tem paz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que nós precisamos rever, irmãos. Eu convido a vocês a olhar para dentro de vocês e eu também olhar para dentro de mim. O que é que está me afastando de Deus? Eu tenho ódio no meu coração de alguém que me machucou. Eu tenho mágoa, eu tenho ira. Eu tenho rancor, porque Deus, Ele é justo. Será que eu fui justa? Será que eu estou sendo justa? Meu irmão, você está sendo justo com as situações que estão vindo diante de ti? O amor é um dom, é o que caracteriza Deus. Será que nós estamos tendo amor? Amor por nós, amor por nosso próximo, porque assim, Deus fala que eu tenho que buscar Ele em primeiro, sim, e eu tenho que amar meu próximo.
Irmãos, amar o meu próximo é uma coisa que a gente precisa olhar para o nosso próximo e ver a criação do nosso próximo. Ele foi criado assim como eu, uma criatura com imagem e semelhança de Deus. Agora, o que o ser humano, aquela pessoa que te magoou, se tornou, o que ela fez para ti ou para mim, de mágoa, de dor, de sentimento, de inveja que ela tem te prejudicado, isso não é essa pessoa. Essa pessoa está como uma marionete na mão de Satanás para fazer coisas que desagradam a Deus, que machuca, que fere, que desgraça a vida de outras pessoas. Então nós temos que olhar para ela e falar assim: ei, eu te amo com o amor de Deus, eu te amo como você foi criado. Porque quando Deus me criou e criou você, Ele fez a gente sem maldade, né? Ele criou para sermos santos, imagem e semelhança dele aqui, para usar de amor com o próximo. E uma vez que essa pessoa em qual você está com o coração cheio de mágoa, de dor, de rancor, tudo que está aí carregando teu coração de sentimento ruim contra o que é de Deus, tem que ser liberto, tem que pedir para Deus te ajudar a limpar isso de você. E até orar pelos teus inimigos. Senhor, limpa aquele coração, porque ele é um filho como eu sou do Senhor. Eu quero que ele se salve assim como eu me salve. E assim a gente começa a olhar nosso próximo com os olhos do Senhor. Nós vamos ter, irmãos, uma paz. Porque, raciocina comigo, quando a gente faz uma coisa errada e que a gente cai na consciência e vai lá e pede perdão, não era isso que eu quis falar, que eu quis fazer, que eu quis escolher, que eu quis prejudicar. Automaticamente, quando a gente pede perdão, o peso sai das nossas costas. O refrigério vem. Isso é uma consciência espiritual que Deus nos dá. Quando praticamos o erro, automaticamente o Espírito Santo de Deus nos toca. E a partir do momento que a gente tem uma vida de pecado e a gente não sinta esse arrependimento, não sinta essa vergonha de estar na vida de pecado, é porque nós estamos mais longe de Deus. Aí é que nós precisamos buscar Deus mesmo. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o único capaz de libertar a gente do pecado. Ele é o único que pode salvar a minha e a tua alma. Não adianta a gente recorrer a médicos, a especialista, psicólogo, quem quer que seja que a gente vá recorrer, não vai resolver nosso problema. Porque nosso problema é na nossa alma. É aqui dentro, ó, onde ninguém vê. O que passa, o que acontece, só o Deus Todo-Poderoso que vê. Só Ele que pode nos ajudar a vencer essa batalha espiritual que começa aqui dentro. A gente fala o coração, mas o coração nada mais é do que a mente da pessoa, a consciência, a alma, onde está aqui o interior da pessoa. Enfim. Aí Deus fala ainda assim, sobre aqueles que guardam o meu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domine sobre tudo. Deus tem a prosperidade. Deus tem uma vida eterna. Deus tem um trono. Deus tem maravilhas para nos dar. Mas nós temos que tirar de nós essa natureza pecaminosa na prática do nosso dia a dia. Nós temos que tirar tudo que divide a gente do Senhor. Se for uma vida de vício, prostituição, mentira, inveja, coração cheio de dor, cheio de amargura, cheio de tristeza, tudo isso afasta nós do amor de Deus. Então que nós vamos limpar de tudo isso, para que nós estejamos com a porta e o coração aberto a receber de Deus o melhor dele pra gente. Irmãos, nesse segundo dia de campanha, para quem chegou agora, nós falamos sobre estarmos separados do pecado. E o texto base foi Romanos 6. Alguns textos foram lidos de forma complementar aqui, como Isaías 59:2. E outros que a gente pode consultar também por esse tema, a gente pode estudar a palavra. Busca ler, irmãos, pelo menos esses capítulos de Romanos 6. Tira um tempinho para ler a palavra de Deus. Que seja 5 minutos. Começa assim, mas vá para a palavra. Coloca o teu coração para ouvir a voz do Deus, a voz correta, a voz que nos leva a uma vida de paz, de felicidade, de tranquilidade, de certeza que há um Deus conosco, de certeza de que a gente tem um caminho de glória para traçar com o nosso Deus, tá? Eu convido os irmãos para nós fazermos oração
pois já estamos por encerrar nosso momento da segundo dia de campanha. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos e ao levar seu coração, sua mente, seu pensamento ao Senhor Deus, dizer para Ele: Senhor, eu quero estar separado. Eu quero ter uma humildade de confessar meu coração, meus erros, o meu pecado a Ti. E esse pecado que eu não consigo vencer, o Seu sangue me liberta. O Seu sangue tem poder. Vamos orar. Maravilhoso Deus e soberano Pai, me apresento na presença do Senhor, porque o Senhor é o único que tem poder para operar o impossível sobre nossas vidas. Senhor, eu coloco a minha vida, a vida desses irmãos e dessas irmãs que comigo oram, para que nós venhamos, Senhor Jesus, ter um coração separado do pecado. Que quem bebeu não beba mais, que quem fuma não fuma mais, quem se prostitua não se prostitua mais. Que todas as doenças da alma, como ódio, rancor, ira, falta de perdão, tudo, Senhor Jesus, que está carregando, que está colocando nosso coração escuro diante da Tua presença, venha ser lançado agora por terra. Pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha lavar o nosso coração, venha purificar a nossa alma, a nossa mente, e nós estejamos inclinados, Senhor Jesus, a ser luz, a ter pensamentos de luz, a nos alimentar, Senhor Jesus, da Sua palavra, a nos libertar a cada dia de nós mesmos. Porque, Senhor, nós sabemos que temos que Te buscar em primeiro lugar, mas muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos estar na Tua presença para estarmos, Senhor Jesus, no mundo, fazer uma coisa que nosso corpo e nossa carne se agrada. Me ajuda, Senhor, a reconhecer quando eu estiver praticando esse ato, o Seu Santo Espírito me corrobore, me fortaleça e eu consiga me desvencilhar, Senhor, dessa prática que atrasa a minha vida contigo. Ajuda-me a nascer de novo, a colocar em mim o Teu pensar, o Teu agir, o Teu querer, Senhor, no meu coração. Pois o meu coração inclinado a Ti, eu verei o melhor de Deus nessa terra. Haverá em mim, Senhor Jesus, a prosperidade, haverá em mim a luz, haverá em mim a paz, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei abençoada em Cristo Jesus, porque eu sei que a oração do justo pode muito, e eu na condição de arrependido na Tua presença, o meu coração se fortalece para inclinar a Ti, esvaziando-me de todo mal, de toda prática que não Te agrada, de toda vontade de Satanás, que eu venha ter força para vencer as tentações, que eu venha ter força, Senhor Jesus, para estar diante de Ti, buscando a Tua graça a todo instante. Meu Deus, visita o coração dos meus familiares, de todas as pessoas, Senhor Jesus, que o meu coração tem preocupação, que o meu coração tem zelo, tem carinho, que o Senhor venha visitar o coração dessas pessoas, para que elas e também os nossos inimigos venham ter, Senhor Jesus, um coração limpo, um coração reto. Não sejam mais usados por Satanás para prejudicar o nosso próximo. Ensina que esse coração meu e o coração dessa irmã venha ser cheios do Espírito Santo de Deus. E assim nós colocarmos, Senhor Jesus, a prática no nosso dia a dia, buscando a Tua palavra, vivendo o seus passos, sendo guiada e direcionada pela Sua mão, Senhor. Em nome de Jesus, visita nossa parentela, visita nossos familiares, nossos amigos, visita as pessoas que não tem ninguém por elas, Senhor. Venha estar conosco, Senhor. Venha fortalecer a nossa fé e deixar, Senhor Jesus, o nosso bem mais precioso, que é o nosso coração limpo e reto diante da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a reconhecer aonde estamos errando, a reconhecer, Senhor, a confessar os nossos atos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos reerguer, Senhor Jesus, porque muitas coisas que nós estamos passando hoje são fruto de atitudes, escolhas e pensamentos que não Te agradam. Faz-nos, Senhor Jesus, um vaso novo. Em nome de Jesus, cuida-nos do nosso descanso, que o dia de amanhã, que esse dia que já iniciou agora, seja um dia de paz, um dia de graça, um dia de libertação, um dia de plena certeza que o Seu mover está acontecendo em nossas vidas. E que nós sejamos, Senhor Jesus, instrumento da Sua palavra. Ajuda-nos agora, esteja conosco, Deus Pai, Deus grandioso, Deus bendito. Nós estamos aqui. Se for da Sua vontade, do Seu agrado, atenda, Senhor Jesus, ao nosso coração, os desejos do coração.
de cada um de nós. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, o seu desejo em nosso coração, para que nós venhamos desejar o que o Senhor quer para nós, pois sabemos que os seus planos, Senhor, é muito maior do que os nossos. Em nome de Jesus, eu encerro esse dia, esse momento de oração, e agradeço aos irmãos que participaram, que nós venhamos estar juntos logo mais à noite, no nosso terceiro dia, nesse terceiro momento de oração. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor, e que Jesus seja contigo, assim como é comigo e foi com todos os nossos antepassados. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.